Sexta-feira, 25 de junho de 2021. No Dose Dupla de hoje, dois assuntos que incomodam muita gente. São eles o livramento dos governadores e uma pergunta: a esquerda tem a força que pensa? Pois então, de um lado, a gente tem aí a impressão de que o órgão supremo do nosso judiciário está blindando aí os mandatários estaduais, protegendo esse pessoal das irresponsabilidades e até de eventuais crimes que eles tenham cometido. Do outro, o assanhamento aí de uma turminha que também prima pela irresponsabilidade naquilo que faz, tanto pela mania de grandeza, incapaz de admitir que perdeu seu espaço no cenário nacional, né? Panos para manga, né, Marcelo? Isso mesmo, sem dúvida alguma. Parece que o conluio contra o presidente Bolsonaro está cada vez mais indisfarçável. Está escrachado para quem queira enxergar, né? A proteção aos governadores chega a ser um negócio constrangedor, meu amigo. São artimanhas da esquerda, ela que agoniza aos berros, ainda que às vezes em falas finas, né? Pois é. Então, a partir de agora, você fica com a gente aqui no instantenews.1 para mais um Dose Dupla. Bem, esses governadores parecem sabonete, né? Olha só. Quanto mais a gente tenta pegá-los, mais eles escorregam. Também pudera, né? Tem muita gente que ajuda a manter essa blindagem vergonhosa, né? Na CPI do Circovid, chegaram até a fazer um teatro, né? Depois que o STF permitiu o não comparecimento do governador do Amazonas, o presidente da CPI disse que ia recorrer e falou umas baboseiras lá na ocasião. Tudo teatro, né? Mas, quando a pressão aumentou para que os governadores fossem convocados, a ministra Rosa Weber deu uma mãozinha. Ou melhor, uma mãozona, né? Porque, a partir de agora, nenhum governador pode ser convocado. E o argumento dela é que a convocação fere o artigo 50 da Constituição Federal, que proíbe o presidente da República, governadores e prefeitos de serem convocados por uma CPI. Mas há controvérsias, né, Marcelo Cardoso? Certamente. A ministra Rosa Weber disse na semana passada que a Constituição Federal isenta o chefe do Poder Executivo de, entre aspas, prestar esclarecimento às casas legislativas da União e suas comissões. Isso significa que não é possível convocar o presidente Jair Bolsonaro à CPI do Circovid. Na segunda-feira dessa semana, ela suspendeu a convocação dos governadores para a comissão no Senado. O argumento utilizado é o de que a CPI não tem competência para fazer esse tipo de convocação, no caso de autoridades estaduais. Essa competência deveria ser da Assembleia Legislativa de cada estado. Além disso, ela afirma, né, que existe uma imunidade garantida ao presidente pelo artigo 50 da Constituição. E essa imunidade se estende, na verdade, aos chefes de poder executivo dos estados, dos governadores e dos municípios, os prefeitos. Mas vamos ver rapidamente o que diz o artigo 50 da Constituição. A Câmara dos Deputados, o Senado, ou qualquer outra das comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer, né, titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Os ministros poderão comparecer ao Senado e à Câmara ou a qualquer das comissões por sua iniciativa própria e, mediante entendimentos com a mesa respectiva, expor assuntos de relevância do seu ministério. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º fala que as mesas da Câmara e do Senado podem encaminhar pedidos escritos de informações a ministros ou a qualquer pessoa e que o não atendimento, num prazo de 30 dias, imputa crime de responsabilidade, que é mais ou menos repetindo o caput do artigo. Veja que esse artigo não diz explicitamente não se pode convocar o presidente, governadores e prefeitos. Ele não diz isso.
Diz que podem ser convocados pessoas que são auxiliares diretos deles, que são ministros e, no caso dos estados e municípios, secretários. Né? Diz apenas que poderão convocar essas pessoas e que, na verdade, tentou-se fazer uma convocação dos governadores. Parece que, a menos para mim, isso é meio omisso, é meio dúbio, né? Porque é a questão da interpretação do juridiquês. Ali fica meio aberto, talvez até para deixar que você tenha controvérsias para resolver depois, né? Fica aparecendo. Mas, Marcelo, a ministra Rosa Weber, ela está certa. Eu conversei com um amigo que é desembargador e ele me disse que, no artigo, não há previsibilidade para a convocação do presidente nem para a convocação de governadores e prefeitos, só de ministros e de titulares dos órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Eu até, num comentário que eu fiz essa semana, eu disse que, com bom argumento, a ministra poderia autorizar a convocação dos governadores e prefeitos, já que eles desviaram recursos federais destinados aí à pandemia. Mas eu estava errado. Se ela fizesse isso, com certeza seria contestado, e tanto que o pleno do STF confirmou a decisão dela ontem. Porque a Constituição não prevê isso. Como a gente sabe, as assembleias legislativas, elas não vão mover um alfinete para apurar nada, né? Mas nos resta ainda uma esperança na apuração, que é a Polícia Federal. E a Polícia Federal está trabalhando pra caramba. Aliás, eu acho que ela vai ser muito mais eficaz do que qualquer apuração comandada por Omar Aziz, Randolph Rodrigues e Renan Calheiros, né? Sem dúvida. Mas é bom a gente aí fazer um histórico do que aconteceu aí em vários estados, né? Eles podem tentar blindar, proteger alguns governadores, mas eu acho que eles não vão escapar da Polícia Federal. Se eles tiverem culpa no cartório, meu amigo, o bicho vai pegar. Vai mesmo. Essa questão, então, só para a gente terminar o assunto, o artigo 50 da Constituição, ela não proíbe, mas também não permite, quer dizer, fica uma brecha, então, não prevê, pelo menos. Não é como a lei de trânsito, o que não é proibido é permitido, não dá para interpretar dessa maneira na Constituição. Né? Mas vamos lá, o cheiro de mutreto, as verbas públicas destinadas ao combate da pandemia, começou lá na Paraíba, lá no interior do estado, numa operação chamada Alquimia. Mas, à medida que a pandemia foi avançando, o Brasil mostrou que tem uma doença muito mais difícil de curar do que qualquer peste chinesa, por exemplo. A corrupção de agentes públicos. E essa pandemia de corrupção já Sim. dura aí pelo menos 40 anos. É endêmico, é pandêmico, é desgraçado. Né? Só para você ter uma ideia, Marcelo, entre abril e agosto do ano passado, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, a Polícia Federal já tinha feito 42 operações, praticamente uma a cada 3 dias, né, em média. As ações já atingem o governo de 9 unidades da federação. Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. São os estados contemplados aí onde tem treta. No Rio de Janeiro e no Pará, as apurações atingiram os governadores locais, negam irregularidades e foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que o governador do Pará é filho de um senador, o Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho. Né? E também isso. Na CPI. Suplente da CPI também. Exatamente. E no Amazonas, o Omar Aziz, ex-governador, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do atual governador Wilson Lima, do PSC, mas o pedido foi negado pelo STJ, pelo ministro Francisco Falcão, especificamente, pelo que eu vejo aqui. No Rio de Janeiro, além de perder o mandato por impeachment na Assembleia, o ex-governador Wilson Witzel, WW, virou réu em um processo por desvio de dinheiro público. E o pior é que ele foi convocado pela CPI, se utilizou de um habeas corpus para comparecer, mas se negar a responder as perguntas, aquelas que todos nós queríamos conhecer, das quais queríamos conhecer as respostas, e ainda propôs depoimento secreto, o que foi aceito pela cúpula da CPI. A convocação do Witzel já seria legalmente absurda. Dentro da lei, ela seria absurda, por esse aspecto que nós conversamos agora. Agora, fazer sessão secreta com ele é um absurdo, aí, ilegal, maior ainda. Qualquer semelhança com uma reunião de mafiosos não será mera coincidência.
Pois é, rapaz. Mas o curioso nessa história toda, Marcelo, é que uma boa parte dos governadores envolvidos em suspeitas de desvio de dinheiro público foram justamente aqueles que viraram inimigos do presidente Bolsonaro, né? Isso aí a gente vê claramente. Agora, tem uma diretoria de análises de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas que fez um estudo em que analisou o debate público sobre a peste chinesa nas redes sociais. E ela fez isso entre os dias 12 de março e 2 de abril desse ano. E durante esse período, os governadores foram mencionados nada menos de 4,5 milhões de vezes no Twitter. O principal ponto de discussão aí na rede social é sobre quais medidas deveriam ser usadas para enfrentamento à pandemia. Enquanto uma parte dos usuários defende as medidas de isolamento social e até de restrições ao comércio, outros são favoráveis à flexibilização da quarentena para tentar evitar os danos econômicos. Fora das redes, esse é o principal ponto de atrito entre o Bolsonaro e os governadores. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui para a gente, Marcelo. Eu não precisava fazer nenhuma pesquisa para chegar a essa conclusão, né? Isso aí é óbvio. Hashtag meu governador é um bastardo. Vamos lá. Com certeza, né? Quem deu munição, afinal de contas, para essa guerra entre governadores e prefeitos com o presidente Bolsonaro foi o próprio Supremo Tribunal Federal, nosso grande, né? Os iluministros, iluminados, né? Não, e você Nossas vê uma excelências coisa, excelentíssimas. Marcelo. Agora, o Barroso já disse que o Bolsonaro não pode interferir nos lockdowns que os prefeitos e governadores estão determinando. Ainda, né? Portanto, isso mostra, eu acho que para o Bolsonaro isso foi muito bom, hein? Porque isso mostra que o STF transferiu a responsabilidade para governadores e prefeitos, o que já era óbvio, se tornou mais óbvio ainda com essa decisão do ministro Barroso. E mais do que transferir a responsabilidade, isenta o Bolsonaro de qualquer responsabilidade, porque ele está de pés e mãos atados, sob pena de sofrer algum tipo de sanção pelos nossos iluministros, nossas excelências excelentíssimas, como eu gosto de dizer, né? Então, ele tirou a autoridade do governo federal para centralizar ações de combate à pandemia que poderiam ter reflexos muito bons em aspectos como logística, organização, ganho de tempo, o poupar de recursos, né, em todo caso. E com essa medida que o STF tomou de sair dispersando a responsabilidade, nós vimos aqueles governadores e prefeitos com inclinação para a tirania tomando medidas totalmente estapafúrdias, privando o cidadão do seu direito constitucional de ir e vir. Coisa que rola até hoje em Vide Araraquara, governada por um ex-secretário da Dilma, prefeito. Né? O presidente sempre se manifestou, Bolsonaro, em defesa do chamado isolamento vertical, que é uma coisa lógica, minimamente coerente. Ou seja, isolar com o intuito de proteger do contágio apenas idosos, pessoas com comorbidade, algum tipo de suscetibilidade à doença, e pessoas de grupo de risco. Né? E cobrava, ele sempre cobrou constantemente de governadores e prefeitos a reabertura do comércio. Essa coisa do fica em casa mata, e mata mesmo. Mata o comércio, mata o comerciante, mata o comerciário, mata as famílias, sai matando. Teve um momento mais tenso nessas relações, Marcelo, de governadores com a presidência, em que o Bolsonaro disse até que poderia determinar, entre aspas, a reabertura do comércio com uma canetada. Já que a canetada está na moda, né? O STF decide tudo, a partir ou não da Copa América, na canetada vai lá. Caso os governos não relaxassem as medidas de contenção. E ele disse que tinha um projeto, uma minuta de decreto, prontinha, na frente dele para ser assinada se preciso fosse. Considerando o quê? Ele falou disso, a imprensa até chegou a noticiar, embora eu não goste muito de falar dele. Considerando que a atividade essencial é toda aquela exercida por homem ou mulher que seja indispensável para levar o pão para casa todo dia. Você sabe julgar o que seja essencial, não o seu prefeito, o seu governador. Isso aí eles deveriam ter aprendido. Né? Num outro momento, o próprio Bolsonaro disse também que entraria com pedido de suspensão dos lockdowns no Supremo. Aí você cita agora essa coisa que o Barroso disse, não pode não, quem decide sou eu, quem decide é o governador, quem decide é o Papa, quem decide sei lá quem é. Né? E eu acho, particularmente, que o presidente não deu prosseguimento a qualquer ação. Ele é muitas vezes acusado de estar inerte em relação a essas medidas, de não tomar uma atitude em defesa do povo que ele, no discurso, pelo menos, tanto preserva,
porque é aquela história, né? Ele acha que não vai ser bem sucedido. Você tem o STF tramando contra ele. É ele fazer papel de bobo, contando uma coisa que ele sabe que o STF não vai fazer passar. Ou então ele está dando aquela história, corda para maluco se enforcar, porque aí essas medidas vão se comprovar naturalmente fora de contexto e o discurso derrete. E ele acaba com a razão, a história do hashtag Bolsonaro tem razão, e é o que tem acontecido mesmo. Agora, todos nós vimos que algumas medidas mais rígidas foram tomadas muito drasticamente, né? Fecha tudo, para tudo, escolas, você não pode viajar, não pode ir à praia, estar num ambiente limpo, o melhor dos ambientes, na praia, com sol, com sal, um ambiente saudável, pessoas dispersas, a praia tem espaço, acho que não passou pela cabeça de prefeito nenhum que as praias são espaçosas e tal. Ninguém vai juntar a gente na praia como se junta no Réveillon, não é assim, as pessoas não têm esse parando para pensar. Quer dizer, aí você vê, na verdade, esses próprios governadores tirando esses déspotas, né, contrariando os próprios discursos, né, curtindo praia, viajando para Miami, se aglomerando em piscina, com a cara de pau mais deslavada do mundo. Pois é, esse pessoal gosta muito de dizer o que é bom para os outros, né? Mas eles mesmos não seguem as regras que eles impõem às respectivas populações dos seus estados. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pois é. Mas no dia 25 de março de 2020, não sei se você lembra, teve aquela reunião do presidente com os governadores. E o João Dória quis aproveitar para fazer palanque, campanha política, e aí a coisa dessa relação, me parece que aí degringolou de vez, né? Depois disso, o que a gente viu foi uma convergência entre os governadores aí de várias correntes políticas, né? Todos eles se contrapondo ao presidente. E aí, quando vem uma CPI comandada por um grupo que quer a todo custo tirar o presidente da sua cadeira, até colocá-lo na cadeia, né? Porque agora parece que eles têm um frisson aí com o negócio de prender É a gente. obsessão do momento. Pois é. Todos aqueles que pensam como esse grupo ganharam uma espécie de salvo-conduto por meio de uma blindagem aí que acaba sendo feita também pelo Supremo, né? Agora, com a proximidade aí das eleições de 2022, essa estratégia vai ficando cada vez mais evidente. Para mim, essa blindagem está com os dias contados. E realmente eu espero que esse pessoal, rapaz, pague por tudo aquilo que roubou e pelas mortes das pessoas que acabaram sendo vítimas dessa roubalheira desmedida, porque a roubalheira mata, e mata muito, né? Hoje, a gente depende de uma boa investigação da Polícia Federal, né? Para justamente essa blindagem, que essa blindagem dos governadores aí deixe de existir, você concorda? Até porque fica meio chato a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal tentar blindar alguém e comprovadamente por investigação feita, autorizada pelo Ministério Público, feita pela Polícia Federal, fica meio difícil e constrangedor você não admitir que o sujeito está fazendo coisa errada, né? Mas canalice, rapaz, é o que não falta, né? As falcatruas são de todas as espécies. Para citar uma delas, vamos a uma matéria da Veja. Vamos admitir que a Veja seja uma fonte confiável. É verdade. Por aí, lá para setembro de 2020, mais ou menos. Naquela época, o Distrito Federal registrava 28 óbitos, 1.300 pessoas infectadas. Eram números ainda módicos, né, para a crise que acabou se agigantando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A reportagem dessa revista dá conta de uma espécie de kit de combate a teste. O que seria isso? Esse kit incluiu a compra de 100 mil testes rápidos para a detecção da doença, num processo licitatório rapidíssimo, né? Levou 48 horas até a definição do fornecedor. A contratação em caráter de urgência, ao mesmo tempo, tendas de atendimento. Tudo isso ao custo de uns 73 milhões de reais. Resultado da iniciativa com esse dinheiro liberado pelo governo federal, segundo a apuração do próprio Ministério Público. O edital foi feito sob medida pelos vencedores do certame, né? Faço as regras e eu acabo me encaixando perfeitamente, sou o único que se encaixa. Preços, naturalmente, superfaturados e testes fajutos. Testes que não resolvem, que não detectam, matam, afinal de contas, né? E a pergunta que a gente deixa no ar para reflexão é a seguinte: quem é o genocida?
com isso tudo? Durma-se ou sobreviva-se com um barulho desse, né? É muito triste e muito revoltante essa situação, né. Você vê que a mortalidade do vírus, a letalidade do vírus fica para segundo plano. Matou gente no mundo inteiro, mas o genocida é o nosso presidente, né. Oh, nossa, Quer dizer, é uma loucura. Agora, vamos torcer para que as verdades que vêm sendo reveladas aí dia após dia, elas estão aparecendo, né, sobre o que realmente está acontecendo no mundo, e a gente está vendo revelações que estão começando a ter um impacto e desconstruindo toda aquela narrativa que foi feita até agora, né. Hum, Você tem aí um intrincado jogo de poderosos interesses globais, inclusive da poderosa indústria farmacêutica, né. As hum, manobras são, nada limpas e, aliás, muito sujas, né, da nossa oposição, que é muito recalcada também, e tudo isso aparece mais e mais claramente aí para as pessoas. Eu espero que todo esse quadro que começa a clarear nos ajude a construir aí um país mais digno, né, e que consiga vencer, eu acho que é a pior das pragas, das pandemias, que é essa corrupção desenfreada que a gente tem aqui no nosso país. Ah, Rainer Füllmich, vem aí, o grande advogado alemão tomara. que vai dar conta do recado. O alemão vai botar, vai quebrar. E vamos seguir com o jogo, né. Agora Ah, trocando de campo, após um rápido intervalo, como dizem os comentaristas esportivos, né. ah, Vamos entrar no nosso segundo tema, né. Eu já começo perguntando a você, Xará, com todas as letras, né, o que hum. o assunto que vai entrar agora em pauta indaga, né. Será que a força estaria com eles ou pelo menos força na proporção que eles acham que tem, né? A esquerda tem realmente a força que pensa? Voltando a campo, tá aí o que você queria, como dizia o querido Januário de Oliveira. Perdemos há pouco tempo. Vamos lá, Marcelo. Se o conceito de força não mudou, nem na física, nem na política, eu diria que não. Eles não têm essa força que eles acham que têm. Aliás, eu começaria ponderando esse aspecto das últimas manifestações. Aliás, manifestações na zoação sempre inteligente da Bárbara do Te Atualizei. Andei vendo algumas imagens, digamos, reveladoras dessas, eu chamo de aglomeracinhas. Pelo menos nisso eles estão respeitando o distanciamento social, né? Menos gente por metro quadrado. Mas vamos lá. Você vê, os caras precisarem preencher a foto com o mesmo manifestante onipresente em 4 pontos diferentes da Avenida Paulista, ou forçar a Serra da Mantiqueira a se posicionar atrás da Igreja da Candelária para fazer cenário para o clique dos mortadelas, é porque a realidade não cai bem quando registrada no filme, né? Mas o Photoshop está aí mesmo, né, para criar uma realidade paralela, né? O fato, rapaz, é que se tornou necessário à esquerda criar narrativas para contrapor passeatas do bem, que seriam as deles, com aglomerações irresponsáveis, que seriam as da direita, as do Bolsonaro. E tentar justificar também as pesquisas onde aparece o Cachaça como líder na preferência do eleitorado. Precisando mostrar gente, quer dizer, cadê essas pessoas que manifestam seus votos? De repente tudo se inverteu, falamos disso alguns programas atrás. Onde estão essas pessoas? Onde vivem, o que comem, como moram, logo mais no Globo Repórter? Cadê essa gente? Então tem que justificar um meio, essas pessoas têm que aparecer de alguma maneira, né? É verdade. Agora você falou nas fotos manipuladas das manifestações aí organizadas pela esquerda, né? Eu realmente, rapaz, tem uma coisa que eu não consigo entender, né? Como é que com a existência da internet, que tem uma memória infinita, né? Existem pessoas aí tão toscas que se valem desse expediente, né? Sabendo que vão ser desmascaradas pela verdade, que, graças a Deus, está arquivada na memória do mundo, que é a internet hoje, né? É. Se não houver um surto de incêndio que destrua os computadores do Google, né, tá tudo lá. Apesar de que as pessoas também baixam isso para os seus próprios computadores e muita memória já está resguardada até sob esse aspecto. Mas, pois é, boa parte do discurso da esquerda, afinal de contas, né, desde a ascensão da candidatura do Bolsonaro em 2018, ele ainda, né, deputado vindo aí candidato, tem sido criado, né, o discurso da esquerda
apontando para ele, querendo desmerecer o presidente. Como não há o que falar de mal em relação ao seu comportamento de quase 3 décadas de parlamentar, convivendo com a escória política brasileira sem se deixar contaminar, coisa que é reconhecida pelos próprios colegas do Congresso. Verdade. A solução é inventar, omitir, torcer, né? E com o estrangulamento do jorro de dinheiro público para os protegidos do socialismo, comunismo, nas mais diversas formas, está enlouquecendo essa gente desde que o Bolsonaro assumiu. Dói no bolso, as pessoas ficam estressadas. Né? É verdade. Falando nisso, eu fico imaginando como é que esses caras vêm se financiando, né? Sem essa grana que eles mamavam aí do Estado, né? Do governo. Eu apostaria nos soros fisiológicos da vida, né, Marcelo? Soros fisiológicos na provisão. Você me entende aí? Eu acho que o pessoal entendeu. Também na provisão feita aí com a montanha de dinheiro que foi desviado e provavelmente ficou muito bem guardado, né? Porque foi muito dinheiro. E isso, nesses paraísos fiscais, deve ter muita grana ainda dessa roubalheira e que está servindo agora para manter aí as estratégias, já que eles não podem mais tirar dinheiro como tiravam antes, né? Isso já tem 16 anos, né? E a gente pode botar mais 8 nessa conta, será? Acho que pode sim. Vamos lá. São 2 apostas muito boas as suas, né? Mas, enfim, para bater no capitão, aliás, bater no capitão virou questão de honra, né? E para isso vale literalmente tudo. Quando você não tem argumentos, tenta vencer pela força, né? Com o auxílio luxuoso da fraude, é claro. O circo de horrores do Senado, cara, vem protagonizando talvez, aliás, esse circo de horrores, ele talvez seja a maior prova do desassossego e da derrota dos canhotas, cara, nos dias atuais. Toda essa forçação de barra, o vilipêndio à dignidade das pessoas, vide do Tanise Yamaguchi e Maíra Pinheiro, as verdades sendo prostituídas e as mentiras prostitutas sendo ditas impunemente, a disfarçatez dos bandidos travestidos de homens honrados, enfim, aquelas máscaras já incrustadas na cara de pau dessa gente, que as usa desde sempre, né? Na sua lida diária em plenário e em campanha. Eles sempre foram os mascarados. É verdade. O que a gente percebe, Marcelo, é que esses políticos e todo tipo de gente que se associa a eles não tem plano nenhum para o Brasil, né? Eles defendem aí o tempo todo interesses que não são os interesses do cidadão brasileiro, mas sim de grupos específicos, como algumas ditas minorias aí que querem se privilegiar por interesse político, como massa de manobra, são entidades de pretenso cunho social para promover, na realidade, a perturbação da ordem constituída, né? Você vê que até o meio artístico, rapaz, carente das benesses do financiamento fácil aí da lei do Rouanet, o que tem de artista aí, para prestar conta de dinheiro que tirou, até hoje não deram satisfação para onde foi o dinheiro que eles receberam, né? Tem muita jogada nesse negócio. Quer dizer, ou seja, você tem aí vários grupos de suporte que estão chiando, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, mas são todos apoiadores enquanto dura o amor, né? Como a gente sabe, porque quando esse amor acaba, vem os ressentimentos. E você sabe, né, Marcelo, dinheiro compra tudo, né? Até amor sincero. É verdade. O Juca Chaves também tem uma frase: a nossa imprensa é muito boa. Eles até publicam a verdade quando você paga bem. Tem essa frase, mais ou menos isso que ele diz também. Você falou nessa coisa da Lei Rouanet, o Tiago Galhardo, acho que é irmão do Bruno Galhardo, ele destoa, acho que politicamente, em termos da opinião. Completamente, né? Pelo visto. Né? E publicou um vídeo contrapondo um argumento a Samantha Schmidt, mostrando uma lista infindável de prestação de contas não feita, de verbas de sempre valores assim, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil reais,
produções que foram feitas que não ressarciram o erário, né? O dinheiro que foi gasto sem prestação de contas, quer dizer, em que foi aplicado, filmes, produções que não tiveram aceitação, ou não tiveram divulgação, não tiveram público, enfim, uma coisa leprosa, né? Para isso é muito fácil. Então, tentando, inclusive, refazer essa coisa, dar uma rasteira na Lei Rouanet, através de uma lei a qual eles estão dando o nome de Paulo Gustavo, que é um Explorando assinte o a cara, memória né? dele. Pois é. Nome, né? E tenho certeza, ele não precisava disso, ele é um cara, tinha talento e não precisava realmente disso. Provavelmente, onde estiver, deve estar condenando essa manobra, né? E é aquela coisa, é cruel e é muito feio, né, para dizer o mínimo. São esses amores, né, que se compram, os amores e tal, que amores de verão, amores de carnaval, efêmeros, aqueles que são eternos até enquanto durem, né, como dizia o poetinha. Mas vamos lá. E também, rapaz, nesse grupo existem outros 2 subgrupos, né? Tem aqueles que estão no bolo, que oferem vantagem por isso, né? Estão juntos lá com o pessoal que está na onda de surfar na Lei Rouanet, mas eles não têm propriamente convicção da sua crença ou do seu argumento. Eles estão ali porque estão para ver, beleza e tal. Mas tem ainda os quietos, né? Aqueles que ficam na sua para não serem marginalizados, não têm coragem de peitar esse establishment. Esses, quando decidem romper o silêncio e expor seus pontos de vista, são cancelados, perseguidos e até linchados moralmente, como a gente viu acontecer, partindo dos colegas de profissão, entre outros, para com Regina Duarte e Juliana Paz, né? É verdade. O de boa não adianta fazendo isso com ela, né? Pois é. O que me parece é que, igualzinho como já vem ocorrendo com a peste chinesa, rapaz, a verdade dos fatos vem se impondo inexoravelmente, né? E com isso as narrativas vêm ruindo, igualzinho os castelos de areia, né? Ou então castelo de cartas, a maioria delas marcadas, né? Mas como quem vive da mentira, dos falsos discursos, é justamente a esquerda, esse golpe, roubando o termo que eles gostam de usar, né, acaba sendo bem duro. E isso é sentido, né, na perda da credibilidade. Por exemplo, os grandes veículos da mídia, normalmente a Rede Globo, estão sofrendo na carne aí, em queda de audiência, pô, enorme, e também tendo fuga de talentos, né? Quem ainda está jogando o jogo, como muitos jornalistas e editores dos veículos, dos diversos veículos aí do grupo, eles estão arranhando as respectivas imagens de uma forma irreversível, né? Alguns estão até mudando de casa aí, indo para outros canais para fugir do assédio embutido nos princípios editoriais, né? Que os fazem muitas vezes dizer o que eles não querem, e isso aí estressa. Você tem aí aquele vídeo da Cristiane Pelágio, né, que está nas redes desde ontem, como uma reprimenda bem explosiva em cima dos colegas do Controle Mexe, lá por conta do mau funcionamento do ponto eletrônico. Essas coisas são sintomáticas, né? Ela estava possessa. Pois é. Pois é, mas veja só, até as tramóias contra a equipe do próprio presidente acabam dando a ele mais fôlego e maior projeção na disputa pela reeleição no ano que vem. Por exemplo, a saída do ministro Ricardo Salles essa semana depõe não contra ele, Ricardo Salles, nem contra o presidente, mas contra o sistema que pressionou por ele deixar o governo, coisa que o Salles fez por iniciativa própria, dignamente, de modo a preservar o Bolsonaro. Ele mexeu num vespeiro enorme, né? Pagou o preço por isso, mas teve a dignidade de seguir adiante e não arredou até uma hora que ele achou conveniente, porque cada um de nós sabe os nossos limites, né? Agora, por tudo que ele fez, em especial pela coragem nas atitudes que teve no meio ambiente, esse Ricardo Salles, esse nome Ricardo Salles, deve se fortalecer do mesmo modo como o de Abraham Weintraub, que está hoje lá fora. Ele teve que praticamente fugir do Brasil, a não ser ilegalmente preso pelo STF, pela manifestação da liberdade de expressão dele. Ele disse que tinha que ir para a cadeia, eu também acho que tem que ir para a cadeia. Me prendam, então. Pô, aliás, a gente acha, e uma grande parte do Brasil também, né? 200 milhões de habitantes, mais ou menos. Isso para desespero da esquerda. Quer dizer, os nomes que eles atacam, que eles tentam minar, eles podem até sair da estrutura do governo, mas saem fortalecidos, ao contrário do que eles gostariam que acontecesse.
Por quê? Porque, às vezes, estar de fora confere certas prerrogativas que o exercício do cargo inibe ou impede. Vide Donald Trump, o que anda fazendo lá e promete também. Mas eu vou te dizer uma coisa, para você ver que a força que a esquerda tinha algum tempo atrás parece que se transformou em desespero, né? Você vê que a CPI é um exemplo muito claro disso aí. Anteontem, a gente também viu a narrativa da esquerda e dos caciques da CPI com relação à aquisição da Covaxin, né? Quiseram incriminar aí o governo e mostraram, na realidade, o que eles são capazes de fazer, rapaz. Mas é só que a mídia tradicional fica protegendo essa turma. E você viu que o governo... Pelo menos omitindo, né? Protege por omissão. Pois é. E você viu que o governo comprou o medicamento pelo preço mais baixo da tabela que regula os preços da vacina exportada para o mundo. E tudo indica que teve até documento falso nessa história. Mas eu acho que isso vai ter um desdobramento aí na próxima semana, que talvez seja um assunto bastante interessante para a gente colocar como tema do próximo programa, né? Sem dúvida alguma. Bom, nós estamos chegando à conclusão de que essa força da esquerda está meio fraca, né, Marcelo? Sem fatos, sem argumentos, sem dinheiro público, sem credibilidade, sem respeito e sem norte. Aí fica difícil, né? É a derrocada, né? É a fronteira final. O fundo do poço. Oh. Pois é. Rapaz, eu penso o seguinte, os brasileiros de bem, me perdoem o clichê, eles são uma resistência, aí vai outro clichê. Mas esse conjunto inclui você, eu e aqueles que nos acompanham, né? Que têm sintonia com o que a gente fala aqui, que compartilham os mesmos sentimentos e desejos, né? Nós estamos torcendo para que realmente isso aconteça. Eu quero que esse pessoal entre pelo cano, que não pura e simplesmente entre pelo cano, que ao se mostrarem realmente, ficar comprovado que são pessoas que não têm o menor apreço pelo país, pelos seus próprios compatriotas e tudo, quero que eles subam mesmo do cenário político, né? E sem mais delongas, vá de reto, esquerdalha, para dizer o mínimo, né? Eu acho que só assim a gente tem uma chance de fazer com que o Brasil seja aquele país dos nossos sonhos, que a gente vem tentando tanto. E eu acho que a oportunidade é agora. Verdade. A oportunidade chama-se Jair Bolsonaro. Agora, ano que vem e por mais 4 anos. Eu não vejo outro caminho. Agora, não apareceu nada que indique para a gente. Você vê que, diante do que estão fazendo, ele está conseguindo realizar muita coisa. Você imagina se fosse uma oposição responsável, né, rapaz? Tudo que se roubou no país, o que tivesse sido feito com todo esse dinheiro, cara, ou seríamos um país diferente, né? Agora, o sujeito que rouba dinheiro numa pandemia, rapaz, essa pena tinha que ser, no mínimo, prisão perpétua, né? Mas é isso aí. Dito isso, nós ficamos por aqui. Dose Dupla volta na sexta-feira que vem, com mais 2 assuntos do meu, do seu e do nosso interesse, né? Obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais, no nosso site. Um grande abraço. Até a sexta-feira que vem, Marcelo Cardoso. Seja Marcelo Campos, fechando a conta, mas já pensando nos temas da semana que vem. Forte abraço. Bom fim de semana.